Do ministério. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10. O versículo é o de número 39. Para a nossa breve meditação, quero louvar ao Senhor pela oportunidade que me é confiada. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele tem algo para as nossas vidas nesta noite. Uma noite como essa, onde nós estamos reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, o verso é o de número 39. Nós vamos ler somente a parte A do versículo. Amém? Glória a Deus. Dizendo assim a palavra do Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém? Vamos ler novamente, dizendo assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém? Podeis sentar? Algumas traduções, elas até trazem o sentido que diz, nós não somos daqueles que recuam. Deus abençoe sua vida. Nós não somos daqueles que recuam. O porquê que esta carta foi escrita? Eu estava até sentado e eu estava me recordando que esta obra, esse ministério, foi fundado debaixo de muita lágrima, foi fundado debaixo de muito trabalho, foi fundado debaixo, bem dizer, de muito sangue. Não foi fácil essa obra chegar até onde ela chegou. Não foi fácil a igreja do Senhor permanecer de pé até o momento em que ela se encontra. Eu estava ali até mesmo sentado e eu estava pensando como a gente tem que orar pelo nosso pastor, como nós temos que orar pelos nossos pastores, porque se a luta para nós, ela já é grande, que dirá para o nosso pastor? Se a luta, se o levante para nós já é grande, que dirá para o pastor? Porque a palavra do Senhor nos diz que se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então há um ataque, há um levante, há uma estratégia maligna, principalmente contra a vida do nosso pastor. Mas eu louvo ao Senhor que o próprio Jesus, ele já havia nos falado: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja do Senhor, nós fazemos parte de uma igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não podem. O versículo que nós lemos na carta aos Hebreus vai nos falar: nós não somos daqueles que recuam, nós não somos daqueles que se retiram. E o porquê que o escritor aos Hebreus ele vai escrever isso? É necessário nós voltarmos no tempo,
Por volta do ano 64 depois de Cristo, vai acontecer um grande incêndio na cidade de Roma. Um incêndio que vai durar cerca de 7 dias. Grande parte da cidade de Roma vai ser destruída. Por conta deste incêndio, o imperador, por nome de Nero, ele vai procurar alguém para culpar, ele vai procurar alguém para jogar a culpa. E em quem ele vai jogar a culpa? Qual vai ser, como diz o jargão popular, o bode expiatório para Nero? Nero, ele a fim de justificar, ele vai olhar para a igreja e ele vai falar: olha, os perturbadores da nossa paz são a igreja. Os perturbadores da cidade de Roma é esse povo que segue esse tal de Jesus, é esse povo que se levanta, aleluias, para seguir a esse Jesus. São eles os culpados. Por conta disso, então, Nero, ele vai se levantar com uma fúria demoníaca, dizendo: eu vou vingar a cidade de Roma, eu vou acabar com esse povo que segue a Jesus, eu vou exterminá-los da face da terra e eu vou acabar com eles. Então, Nero, ele se levanta numa fúria demoníaca. E sabe o que ele faz? Ele entra pelas casas, ele entra pelas vilas, ele entra pelos lugares, e aonde ele encontra um povo que se identifica como cristão, aonde ele encontra um povo que serve a Jesus, ele leva esse povo agora aprisionado. Ele vai levar e ele vai amarrar nas esquinas de Roma, vai prendê-los em postes e ele vai atear fogo para que as ruas de Roma fossem iluminadas durante a noite. Ele vai pegar esse povo chamado cristão e ele vai levar até mesmo em algumas arenas para que eles servissem de espetáculo público, para que eles fossem devorados por feras, para que eles fossem estraçalhados por leões, para que eles fossem consumidos. Havia uma perseguição. E é interessante que Tertuliano, ele vai dizer que o sangue dos mártires da igreja, eles eram a semente da igreja. Por quê? Porque para cada cristão que morria, se levantava 5, 10, 20. Para cada cristão que morria, se levantava mais um povo. Por quê? Porque embora o levante seja grande, Jesus já havia dito: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. O diabo pode se levantar, o diabo pode nos aprisionar, o diabo pode tentar matar 1, 2, 10, não importa. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Não vai prevalecer. Aleluias. É interessante que à medida que a perseguição ela se acirrava, à medida que a perseguição ela crescia, alguns cristãos acabavam por se enfraquecer. Alguns irmãos acabavam por voltar atrás. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que lança a mão no arado, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Alguns irmãos voltaram para o judaísmo. Mas é nesse momento então que Deus ele vai inspirar o escritor da carta aos Hebreus para escrever uma carta de ânimo, para escrever uma carta de fortalecimento.
Então, ele vai começar a escrever lá no capítulo 1, ele vai dizer assim: olha, havendo Deus no passado nos falando, Deus havia nos falado através dos profetas, mas nesses últimos dias, Deus se manifestou através do Filho. Então, ele começa a dizer que Jesus, ele é a revelação máxima de Deus. Jesus é a revelação máxima. Aleluias, por quê? Porque através de Jesus todas as coisas foram criadas. Através de Jesus todas as coisas são sustentadas. Através de Jesus todas as coisas são redimidas. Porque tudo é através dele, porque dele, por ele e através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluias, não tem como voltar para trás depois de conhecer um Jesus desse. Não tem como voltar para trás depois de conhecer um Jesus, aleluias, maravilhoso desse. Aleluias. Se no capítulo 1, o escritor aos Hebreus, ele apresenta Jesus como sendo a revelação máxima de Deus, no capítulo 2 ele começa a descrever Jesus. Ele começa a dizer assim: olha, Jesus, ele é superior aos anjos. No capítulo 2, no verso 1, aleluias, e até o verso 3, ele começa a dizer assim: olha, lá no passado, Deus enviava anjos. Deus enviava anjos, como assim? A gente vai ver, por exemplo, que para anunciar o nascimento de Jesus, Deus envia um anjo por nome de Gabriel. Lá no passado, a gente vai ver, por exemplo, que quando Daniel ele orava, ele se propôs a orar, e por 21 dias ele orou, mas a resposta de Daniel, ela ficou presa, aleluia, nas regiões celestes. Por quê? Porque o diabo não deixava a resposta chegar até Daniel, mas de repente, Deus se levanta do trono e ele envia um anjo por nome de Miguel. E Miguel desce a fim, aleluias, de acabar com aquela batalha, para que a resposta chegasse até Daniel. Então olha que profundo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos anjos mensageiros. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos anjos guerreiros. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos os querubins. Quem são os querubins? Os querubins são aqueles anjos que manifestam a glória, aleluia, e o poder de Jesus. Como assim? Quando nós olhamos para os querubins, ali no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, vai nos falar que os querubins, eles estão abaixo do trono de Deus. Os querubins têm 4 rostos: rosto de leão, rosto de águia, rosto de homem, aleluia, e rosto de cordeiro. Como assim? Quando eu olho para o rosto de leão, eu enxergo a realeza de Jesus. Quando eu olho, aleluia, para o rosto de águia, eu vejo que como leão ele é rei na terra, como águia ele é rei no céu. Aleluia. Quando eu olho para o rosto de homem, eu vejo que ele se fez como homem, ele deixou de lado a sua glória e encarnou. Aleluia. Quando eu olho para o rosto de cordeiro, eu vejo que ele é o sacrifício perfeito, ele é aquele que derramou o seu sangue, e através do seu sangue nós somos redimidos. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo também uma classe angelical chamada de serafins. Porque no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, Isaías ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Acima do trono existiam seres com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia,
Aleluias! Olha que tremendo! No capítulo de número 2, o escritor aos Hebreus, ele nos fala a respeito dos anjos. Só que tem uma coisa que às vezes me incomoda. Sabe o que me incomoda? O que me incomoda é que às vezes a gente está num culto como esse, e o pastor está o culto inteiro falando assim: olha, Jesus está aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui. Você não ouve um glória a Deus, você não ouve um aleluia. Mas de repente é alguém chegar e falar: olha, tem um anjo na igreja. Ah, se o anjo tiver com a bandeja na mão, só falta o povo sair plantando bananeira, só falta o povo sair, aleluia, rodopiando, pulando. Por quê? Porque tem um anjo dentro da igreja. Ei, posso te dizer uma coisa: Jesus é maior do que qualquer anjo. O meu Jesus é maior. O meu Jesus é maior que Gabriel, que Miguel. O meu Jesus é maior que querubins, serafins, dominações, potestades. O meu Jesus é maior. Ele é maior. O meu Jesus é maior. E aí, no capítulo 2, no verso 3, está dizendo assim: que no passado, tudo aquilo que os anjos falavam se cumpria à risca. O que Gabriel falou para Maria que ia acontecer se cumpriu à risca. Por quê? Porque nenhuma palavra que eles falaram caía por terra. Mas posso te dizer uma coisa: se Jesus é maior, a palavra de um anjo, ela tem validade que dirá a palavra de Jesus. Que dirá a palavra que Jesus liberou a seu respeito, que dirá a palavra que Jesus liberou ao meu respeito. Aleluias! A palavra de Deus lançada, ela não cai por terra. A palavra de Deus lançada, ela não volta vazia, mas diz a palavra do Senhor que ela cumpre o desígnio, o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir. As promessas de Deus sobre a sua vida, elas vão se cumprir. Elas não cairão por terras. Por quê? Porque meu Jesus é maior. A palavra de Jesus é maior. O meu Jesus é maior. Aleluias! Jesus é maior. E aí, quando nós avançamos no livro de Hebreus, nós vamos chegar no capítulo 3. No capítulo 3, ele vai ser reservado para falar de um grande homem. Que homem é esse? Moisés. Moisés até hoje ele é celebrado. Ele é reconhecido em Israel como um grande profeta. Para os judeus que não acreditam, que não reconhecem Jesus, né, ali nas sinagogas, até hoje eles olham para Moisés como o grande. Por quê? Porque Moisés, ele falava com Deus face a face. Porque Moisés, ele escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés, ele é reconhecido porque Moisés, ele deixou um palácio, ou seja, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de um palácio para servir a Deus e libertar um povo. Só que Moisés, na verdade, ele é uma sombra no Antigo Testamento. A carta aos Hebreus vai nos falar que o Antigo Testamento ele é uma sombra. Na verdade, ele aponta. É como esse copo aqui, quando a luz bate nele, ele faz uma sombra. Mas o que tem maior valor? A sombra que está no chão ou o objeto que está sendo refletido? O que tem maior valor? Então, o que nós estamos vendo aqui na Bíblia é que, na verdade, Moisés ele é uma sombra. Por quê? Porque ele aponta para Cristo.
que recusou o seu palácio. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ei, Moisés recusou o palácio para salvar um povo. Jesus abriu mão da sua, aleluia, do seu palácio celestial para salvar não um povo, mas para redimir a humanidade, para redimir a minha vida, para redimir a sua vida. Jesus, ele abriu mão da sua realeza para alcançar a minha vida, para alcançar a sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu começo a imaginar, eu começo a ver, parece que eu estou vendo Jesus lá no Getsemane, suando gotas de sangue. De repente Jesus, ele faz uma oração, e ele ora e ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas nesse momento me parece que Jesus tem uma visão. Ele olha para o ano de 2025, ele olha a sua vida, ele olha a minha vida. Ele sabe, aleluia, que sem Ele nós não somos nada. Ele sabe que sem Ele nós não conseguiríamos. E aí Jesus declara: Pai, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Aleluias, aleluias, aleluias. O meu Jesus é maior. O meu Jesus é maior. E aí, Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto. E aí no capítulo 4, vai nos falar que muitos morreram no deserto. Muitos morreram no deserto por quê? Por causa da murmuração. Muitos morreram no deserto por causa da murmuração. Sabe o que é murmuração? Deixa eu te dizer o que é murmuração. Murmuração, a palavra murmuração vem de murmúrio, significa falar baixo. Falar baixo. É como, eu vou usar um exemplo aqui, pastor José Reis. Pastor José Reis, ele tem uma opinião. E eu tenho todo o direito de discordar da opinião dele. Olhar nos olhos dele e falar: ó, pastor José Reis, sua opinião, eu penso diferente. E isso é respeitável. Isso é honroso. Mas sabe o que é murmuração? Murmuração é o pastor José Reis, ele tem uma opinião e eu não tenho hombridade para discordar dele. Então, à medida que ele fala, eu só cutuco: esse irmão José Reis aí. Você está entendendo o que é murmuração? O problema não é discordar, o problema é murmurar. E por causa da murmuração, muitos ficaram pelo deserto. Por causa da murmuração, o Senhor jurou na sua ira: esse povo não entrará no meu repouso. Irmãos, eu tenho algo comigo. Eu tenho algo comigo. Já que é para ser crente, eu quero entrar no céu. Eu não vou ficar na igreja 10, 20, 30 anos para chegar ao arrebatamento e eu ficar por causa de murmuração, não. Ficar por causa de birra, por causa de briga, não. Já que é para ser crente, vamos ser crente de verdade. Já que é para ser crente, vamos ser crente para entrar no céu. Já que é para ser crente, vamos ser crente, aleluias, para entrar no céu. E aí, no capítulo 4, no verso 9,
O Senhor, a carta aos Hebreus fala, esse povo não entrou no repouso por causa da murmuração. Mas capítulo 4, verso 9 da carta aos Hebreus diz, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para mim, resta um repouso para você. Eu sei que a caminhada no deserto ela é perigosa, por quê? Porque no deserto tem escorpiões. Eu sei que a caminhada no deserto ela é perigosa, por quê? Porque no deserto tem serpentes. Eu sei que a caminhada no deserto é perigosa, por quê? Porque tem o calor, tem a desidratação, tem a sede. Mas entendam uma coisa, enquanto o povo estava caminhando no deserto, não faltava coluna de nuvem para refrescar, não faltava coluna de fogo à noite para iluminar, não faltava maná do céu, aleluia, para alimentar, não faltava água da rocha para refrescar. Ei, meu Jesus é maior que Moisés, meu Jesus é maior que Moisés. Resta ainda um repouso para as nossas vidas. Resta ainda um repouso. E aí, a partir do capítulo 5, aos Hebreus, começa a falar a respeito do sacerdócio e do sacrifício de Jesus. Como sacerdote, Jesus, ele é o supremo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. O seu sacerdócio não tem começo nem fim. Jesus, ele é tão perfeito que ele não é somente o sacerdote, ele também é o sacrifício. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era necessário que o povo, para que eles tivessem os seus pecados perdoados, o sacerdote, então, uma vez por ano, ele ia até o tabernáculo, ele ia até mesmo até o templo, ele pegava um cordeiro, ele matava esse cordeiro, ele oferecia um sacrifício por si mesmo primeiro, e também pelo povo. Ele matava o cordeiro e queimava o seu corpo ali, o corpo do cordeiro no altar do holocausto. Depois que ele queimava aquele cordeiro, ele pegava o sangue, ele entrava pelo lugar santo. No lugar santo ele passava pelo candelabro, ele passava pela mesa dos pães, ele passava pelo incensário, e ele chegava diante de uma cortina. Essa cortina, ela dividia o lugar santo do lugar santíssimo, porque no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele adentrava no lugar santíssimo com o sangue daquele animal nas mãos. No lugar santíssimo existia uma caixa de madeira. Dentro dessa caixa de madeira existia a vara de Arão que floresceu. Existia um pote com um pouquinho de maná. Existiam as tábuas da lei. Na tampa desse caixote era chamada de assento da misericórdia. E por que a tampa era chamada de assento da misericórdia? Porque o sacerdote, ele pegava o sangue do animal, ele derramava sobre essa tampa. Se Deus lá no céu aceitasse o sacrifício, a palavra do Senhor nos diz que Deus descia sobre o tabernáculo, Deus descia e se assentava, aleluias, na tampa, ou seja, no assento da misericórdia. Do lado de fora o povo olhava, e se eles vissem a glória, a nuvem da glória de Deus descendo sobre o tabernáculo, eles se animavam, porque eles sabiam, Deus recebeu o nosso sacrifício, e os nossos pecados foram perdoados. Deus recebeu o nosso sacrifício, e os nossos pecados foram perdoados. Porém, esse sacrifício, ele era um sacrifício falho. Por quê? Porque era um sacrifício que havia de ser feito todo ano. Todo ano o sacerdote oferecia um sacrifício pela sua vida, pelo povo. Pegava o sangue, atravessava,
levava no Santo dos Santos e oferecia sacrifício. Chegou um momento que isso ficou tão repetitivo que o povo já não escolhia mais o melhor cordeiro para oferecer ao Senhor. Olhava no rebanho, via qual que eu não posso vender, qual que se eu chegar no mercado o povo não vai querer, meio manco, meio caolho. Chegou um momento que o Senhor, Ele olhou para o seu povo e falou assim: não, eu não vou receber mais esse sacrifício. E aí como é que fica o perdão de pecados? E aí como é que fica a redenção? Eu louvo ao Senhor, que Deus, Ele é tão sábio, Deus, Ele é tão onisciente, que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que? Significa que o diabo nunca pegou Deus de surpresa. Significa que o diabo nunca frustrou os planos de Deus. Significa que Jesus não é um plano B, aleluias, do Pai. Não, não. Jesus sempre foi o plano A. Por quê? Porque lá na eternidade passada, Jesus como sumo sacerdote, aleluias, Ele vai apresentar um sacrifício. E que sacrifício é esse? O seu próprio sangue. Através do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, a palavra do Senhor vai nos dizer que no momento em que Jesus, Ele exclama: está consumado, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo. E isso é muito importante. Por que de alto a baixo? Imagina uma parede como essa. Se tiver uma cortina pendurada e eu for rasgar, eu só consigo rasgar de baixo para cima. Mas quando a palavra do Senhor nos diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, significa que lá em cima alguém pegou aquilo que dividia, alguém pegou aquilo que me impedia de aproximar de Deus, alguém pegou aquilo que me impedia de me achegar até Ele, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Lá em cima, através do sacrifício de Jesus, alguém pegou a divisão e falou: acabou, acabou. Agora você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos. Agora você tem liberdade para entrar na presença dEle. Agora você tem liberdade para clamar, para buscar, para orar. Agora você tem liberdade através do sangue dEle. Através do sangue dEle você tem liberdade. O sacrifício de Jesus é maior. E aí o escritor aos Hebreus, ele fala: tem como? Eu sei que a perseguição é grande, eu sei que a luta é grande. Só Deus é que sabe quantas madrugadas, né, pastor Donizete? Quantas madrugadas ali chorando na cama, sem ninguém para ligar, sem ninguém para dizer: ó, ora comigo. Só Deus é que sabe quantas vezes, né, pastor Josemar, quantas vezes você queria um amigo para desabafar, mas não podia. Porque todo mundo, quando olha para o líder, né, pastor Toninho? Todo mundo, quando olha para o líder, pensa assim: não, eu posso desanimar, o líder não. Eu posso querer chutar o pau da barraca, o líder não. Só que o escritor aos Hebreus, ele está falando: Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os
sumos sacerdotes que já existiram. O sacrifício de Jesus é o maior sacrifício já feito na história da humanidade. Será que tem como voltar para trás? Não tem como voltar para trás. É por isso que no verso 39 está escrito: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos daqueles que recuam. Está doendo, está machucando, aleluia, está doendo, mas nós não voltamos para trás. Está machucando, mas nós não voltamos para trás. Eu estou chorando, mas nós não voltamos para trás. Por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria. Voltará com alegria. Voltará com alegria. Se coloque de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar porque você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Aramandaragasura bacandara bandara cara que saio. Aramando que me dará vai assura bacandara gai. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, um renovo sobre o teu povo. Derrama, Senhor, um renovo sobre a tua igreja. Não é hora de parar. Não é hora de voltar para trás. Não é hora de desanimar. Senhor, porque é só um pouquinho de tempo. É só um pouquinho de tempo que há de vir, virá. Não tardará. É só um pouquinho de tempo. Aleluias, é só um pouquinho de tempo. A tua igreja, esta é a tua igreja. Esta é a tua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, Senhor, restaura o ânimo, restaura a fé, restaura o primeiro amor, restaura, Senhor, a tua igreja. Papai querido, guarda o nosso pastor, guarda a liderança, guarda, Senhor, o líder das irmãs, a líder das irmãs, guarda, Senhor, o líder, aleluia, do louvor, guarda, Senhor, as irmãs que cuidam das crianças, guarda, Senhor, a liderança da tua igreja. Senhor, porque nós não somos dos que recuam, nós não somos dos que desistem, nós não voltaremos para trás, mas nós permaneceremos até a volta de Jesus. Nós prevaleceremos até a volta de Jesus. Aleluia.